Quer aprender como baixar e instalar corretamente o SQL Server e o Management Studio no seu ambiente? Então fica comigo até o final desse vídeo, que é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Fala malta, seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Ítalo Mesquita, sou SQL Developer, especialista em SQL Server e hoje nós vamos fazer a instalação do nosso SGBD, do nosso Sistema Gerenciador de Banco de Dados e da nossa ideia de criação das queries. E tudo isso absolutamente do zero, passo a passo. Nós vamos utilizar o SGBD da Microsoft, que é o SQL Server, e como ideia principal eu escolhi o SQL Server Management Studio, também conhecido como SSMS. E eu escolhi ele porque é a IDE que eu costumo utilizar nos vídeos aqui no canal e é o que eu costumo utilizar também no meu dia a dia de trabalho. E se você tem alguma dúvida sobre a diferença entre SQL, SGBD e o Management Studio, deixa aqui embaixo nos comentários para eu gravar um vídeo explicando especificamente isso. Lembrando que está rolando um mini curso de SQL Primeiros Passos chamado Evangelizando o SQL, tudo de graça, tudo 0800 e o melhor, aqui no YouTube. Conteúdo muito bom que vai te tirar do absoluto zero e te mostrar o caminho para que você possa seguir para começar a aprender essa linguagem que é essencial para quem trabalha ou para quem quer ingressar na área de dados. Eu tenho certeza que você vai sair desse mini curso sabendo bastante coisa. Então, se você está entrando agora na área ou se você quer melhorar o seu conhecimento em SQL, você não pode deixar de participar. E eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link para a primeira live que já aconteceu e também o link do WhatsApp, onde você vai ter acesso a todas as informações e, é claro, você vai poder interagir comigo e com todos os outros palestrantes do evento. Então, não perde essa oportunidade que é gratuito. E durante as lives, você vai poder participar mandando suas dúvidas no chat e, além de tudo isso, ainda vai ter certificado de participação, sorteios de cursos, livros e muito mais coisas. Mas agora, vamos lá para a tela do computador para começar a preparar e instalar o nosso ambiente. Já estou com a tela do meu computador aqui compartilhada com vocês, eu estou aqui no site do Google. E aí, a gente precisa digitar aqui, por exemplo, SQL Server Download. Eu vou clicar aqui. E aí vocês vão observar que o primeiro link, inclusive, já é o link aqui para o próprio site oficial da Microsoft. Eu recomendo que sempre que você vai fazer esse download, você utilize o site oficial da Microsoft. Então a gente vai clicar aqui nesse primeiro link. Lembrando que todos os links que a gente utilizar aqui durante esse vídeo, eu vou deixar eles aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E aí quando a gente for redirecionado aqui para o site de download do SQL Server, você vai ver que existem algumas opções aqui. Aqui em cima nós temos as opções do Azure e as opções on-premise, a SQL para o Azure e o SQL on-premise, por exemplo. E aí essa versão on-premise é aquela versão Enterprise do SQL, é a versão que você normalmente vai implementar se você estiver trabalhando em um ambiente de produção, tá? Lembrando que essa versão ela tem todas as features, todos os recursos e ela não tem limitações com relação ao tamanho de database ou nem outro tipo de limitação. No entanto, essa versão on-premise do SQL é uma versão paga, tá? Então você precisa licenciar ela. Ela até tem um período trial, mas você precisa licenciar. Só que para testar, para você praticar, para você aprender, a Microsoft disponibiliza duas versões de maneira free, são as Free Editions, que você pode instalar, configurar e ficar usando por tempo ilimitado, tá? E essas versões você vai encontrar um pouquinho mais aqui abaixo, tá? A primeira delas é a versão Express. Essa versão Express aqui do SQL Server, ela é uma versão realmente gratuita, você pode inclusive implementar nas suas soluções e comercializar com essa licença. No entanto, a versão Express é uma versão mais compacta do SQL Server, tá? Então aqui você não vai ter algumas features, como por exemplo o SQL Server Agent, que é o serviço onde você consegue criar e gerenciar suas jobs, e você também vai ter algumas limitações, como por exemplo o tamanho de database. Então existe um determinado limite que a sua database pode crescer. Quando ela chegar naquele limite, você não vai mais conseguir incluir informações. E aí ou você precisa apagar informações para voltar a inserir, né?
para que você libere espaço e você continue a incluir novas informações, ou você vai precisar fazer, por exemplo, a migração para a versão Enterprise, e aí você tem que ter o licenciamento. Só que a Microsoft ela também disponibiliza a versão Develop, e essa versão Develop é a versão que nós vamos instalar e que eu recomendo que você instale, porque ela é uma versão full, ou seja, ela tem todas as features que a Enterprise tem, ela não tem limitação com relação à database, então ela é similar que você vai ter lá no seu ambiente de produção. Qual que é a diferença, então, da Develop para a Enterprise, aquela lá em cima que eu mostrei? Primeiro porque essa é uma versão Free Edition, mas ela é licenciada para uso em desenvolvimento e testes de database, e ela não pode ser implementada em ambientes de produção. Inclusive, aqui no site da Microsoft, aqui na página de download, ele já informa isso, tá bom? Então, essa é aquela versão para você instalar na sua máquina, para você instalar, talvez, em um servidor que você vai fazer testes, tá? Testar suas databases, testar scripts, criar suas tabelas, e aí você não precisa de licenciamento, você usa esse licenciamento do tipo Developer, tá bom? Nunca implemente essa database, por exemplo, em um ambiente de produção, tá bom? E aí, para a gente fazer o download, a gente vai clicar aqui em Download Now, e aí ele vai iniciar o download, é super rápido, inclusive. Se eu abrir aqui, por exemplo, a pasta aqui dos meus downloads, eu já vou ter aqui o SQL para a gente instalar. Eu posso dar um duplo clique aqui, por exemplo, nesse arquivo, e aí ele vai dizer que pedir permissão, né, para esse programa, para esse aplicativo, fazer alterações aqui no meu computador. Eu vou permitir, vou dizer que sim. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o nosso guia de instalação. Na verdade, ele vai abrir uma janela para que a gente consiga escolher o tipo de instalação que a gente quer fazer. E aí nós temos 3 opções. Nós temos a Basic, nós temos a Custom e nós temos a Download Media. Essa Download Media, se você quiser baixar, por exemplo, a mídia de instalação para você instalar futuramente, que a gente vai querer instalar agora, então eu não vou usar aqui o Download Media. O Basic é com algumas configurações e algumas features já pré-definidas, então ele já vem aqui aquela instalação ali base, aquela instalação padrão. Eu também não recomendo que a gente faça essa instalação, porque você acaba por pular muitas etapas. Então também vou desconsiderar essa instalação e a gente vai utilizar essa instalação aqui, a instalação Custom. Então a gente vai customizar essa instalação para que a gente consiga ter o melhor desempenho e entender de fato o que a gente faz em cada etapa aqui de instalação. Então, vou clicar aqui, ele vai dizer aqui para mim que o idioma português de Portugal ele não é suportado, que é o idioma que atualmente eu estou usando aqui nessa máquina. E ele está perguntando aqui se eu quero continuar em inglês ou se eu quero, por exemplo, trocar para português do Brasil. Eu vou continuar aqui, no meu caso, em inglês. No seu, provavelmente, se você tiver com sua máquina no idioma PTBR, né, o português aí Brasil, você não vai ter esse problema, ele já vai vir com o português do Brasil e talvez até você tenha a opçãozinha aqui em cima de escolher, por exemplo, o idioma inglês, se você quiser, tá bom? Alterar. Aqui é o caminho onde ele vai fazer o download da mídia de instalação, tá? Eu vou deixar esse caminhãozinho padrão, ele já cria se não existir essa pasta, e vou dar um install aqui. Você vai perceber que, assim, normalmente é bem rápido, depende muito da sua internet. O meu que ele já fez o download da mídia de instalação, tá? Foi super rápido. E aí, ele já vai abrir agora o nosso setup, de fato, o nosso wizard de instalação, né? O Installation Center da Microsoft. E aí, aqui no Installation Center, nós temos algumas opções aqui, do lado esquerdo, tá? Então, a gente tem a opção de Planning, Installation, manutenção, as ferramentas, os recursos, enfim. O que a gente vai precisar é vir aqui, nesse botãozinho aqui, nessa opçãozinha aqui, Installation, que nós vamos fazer uma instalação, né, do nosso servidor do SQL Server. Então, vou clicar aqui em Installation e ele vai aparecer essas opções aqui, tá? O que vai interessar para a gente aqui é o New SQL Server Standalone e o Management Tools, tá bom? A princípio, nós vamos começar pela instalação do SQL Server. Então, eu vou aqui no New SQL Server Standalone Installation. A gente vai instalar uma nova instância aqui do servidor de SQL aqui nessa máquina, tá? Então, eu vou clicar aqui para instalar um novo SQL Server aqui nessa máquina. E aí ele vai começar a carregar aqui o nosso wizard, onde a gente vai começar a fazer as configurações para essa nossa database.
E a primeira coisa que ele pede aqui, vou até maximizar aqui, é referente à licença. Você vai ver que ele já vem como default, como developer, mas eu posso mudar, por exemplo, para Evaluation, Express. No nosso caso, vou manter aqui como developer. Vou dar um Next aqui embaixo. E aí a gente vem agora para as licenças. Então aqui ele está falando exatamente tudo aquilo que a gente já comentou, que essa versão developer é uma versão para que você use com uso particular. Você não pode, por exemplo, colocar isso em um ambiente de produção ou comercializar esse tipo de licença. Eu vou aceitar aqui os termos, marcar essa caixinha aqui embaixo e vou dar um Next. Na próxima etapa, ele vai verificar se o seu computador, se a sua máquina atende a todos os pré-requisitos para que a gente consiga instalar o SQL, tá? Então, ele vai verificar, por exemplo, se a mídia de instalação está correta, se suas configurações do seu computador estão corretas, enfim. E ele vai lhe dar aqui um resumo do que aconteceu. Assim como no meu caso, no de vocês também, provavelmente vocês vão ter esse warningzinho aqui, ó, referente ao Windows Firewall. Mas isso não é nenhum tipo de problema, tá? Então isso aqui é só um warning, só um alerta que o seu firewall está ativo, tá bem? Então você não precisa se preocupar com isso, que isso não vai ser problema para você instalar o SQL Server, tá bem? Pode deixar isso do jeito que tá. Então se aparecer esse warningzinho aqui no de vocês, não tem problema. Também se aparecer tudo vezinho, ok, melhor ainda. Mas se aparecer o warning, não precisa se preocupar. E aí é só dar um Next aqui. Agora ele vai perguntar aqui sobre a extensão do Azure para o SQL Server. Eu vou desmarcar, eu não quero isso aqui. Vou dar um Next. E agora vem um momento muito importante da instalação, que é aquele momento que muitos vídeos, muitas pessoas te indicam a você simplesmente clicar aqui no Select All e mandar instalar, dar Next e seguir para a próxima etapa. Só que assim, eu não recomendo que você faça isso, porque você tem muitos recursos aqui, muitas features que você não vai usar, tá? E aí o que vai acontecer? Você vai marcar todas essas features, ela vai ocupar espaço no seu computador, eles vão ficar executando na sua máquina e isso vai consumir memória, isso vai consumir processamento. E dependendo, inclusive, das configurações da sua máquina, pode ser que isso interfira até no desempenho da sua máquina, tá bom? Então, o que eu recomendo? Desmarca tudo e vamos marcar só o que a gente vai utilizar. Para a gente estudar, para a gente aprender, por exemplo, o SQL, se eu marcar simplesmente essa opção aqui, a primeira opção já está resolvida. Eu já consigo criar minhas queries, eu já consigo criar minha database, minhas tabelas, eu já consigo ter o servidor na minha máquina que eu vou utilizar, tá bom? Apesar daqui ter algumas features, por exemplo, interessantes. Você tem, por exemplo, análise service, você tem, por exemplo, integration service. São ferramentas que você utiliza para análise de dados, para ETL, para criar cubos. Mas se você não pretende utilizar isso, se você não vai usar isso agora, não instala, tá? Instala só o que você vai utilizar, porque além da instalação ser mais rápida, você vai ocupar menos espaço, você vai consumir menos memória, menos processamento, tá bom? Então, se você vê alguém indicando você clicar no Select All e dar um Next, esquece. É melhor analise o que você vai instalar antes de fazer a instalação, tá bom? Nós vamos marcar somente essa primeira opção, que é o Database Engine Service, que é o que a gente vai precisar para configurar aí, para poder utilizar o nosso SGBD, o SQL Server, tá bem? E aí, outro ponto importante é aqui, ó, Instance Root Directory. Aqui é o local, é o diretório default, onde vai ser instalado o SQL Server, tá bem? Eu vou deixar aqui, eu não vou mudar isso aqui, mas normalmente, quando você está em um ambiente de produção, você tende a separar essa instalação do disco que está o seu sistema operacional. Então, normalmente você põe isso no disco D, no disco E, enfim, em algum outro disco. Aqui no caso, a gente só tem um disco C e eu vou deixar aqui instalando aqui no disco C mesmo, tá? E não tem nenhum problema, isso é só uma boa prática se você estiver instalando, por exemplo, esse servidor em um ambiente de produção. Então, eu vou dar um Next aqui. Ele vai analisar tudo que a gente marcou, ver o que precisa, se já está instalado, porque ele tem uns pré-requisitos aqui, ó. O Windows PowerShell 3.0, Microsoft C++ 2017. Então, ele vai ver se tudo isso está instalado para passar para a próxima etapa. E aqui é outra etapa bem interessante, tá? É onde nós vamos escolher a instância, tá, do SQL. E o que é uma instância do SQL? Imagina uma instância como um computador. Imagina você tem um computador na sua casa e você instalou o SQL nesse computador.
mas você tem um outro computador do lado e você também quer instalar o SQL nele, tá? Então, imagina que cada computador desse é uma instância, certo? Então, cada computador tem um serviço do SQL, tem um SQL Server em execução. Só que quando a gente está falando de instância, a gente está falando da mesma máquina. Então, dentro da mesma máquina, eu posso ter mais de um SQL Server rodando, tá? Com instâncias diferentes. É como se dentro do mesmo computador eu tivesse vários computadores diferentes executando o SQL Server, tá? Eles vão dividir o processamento da sua máquina, eles vão dividir a memória da sua máquina. No entanto, esses bancos de dados, na verdade, essas instâncias, elas a princípio não enxergam uma a outra instância. Então, dentro de cada instância, você pode ter várias databases, várias tabelas, tá? E elas não se enxergam por si só. Imagina duas caixas, você tem uma caixa onde você coloca vários bancos de dados, dentro daquela caixa você coloca várias tabelas, vários objetos. E na outra caixa você coloca outras databases, outras tabelas, outros objetos, tá? Então, são coisas diferentes. Então, cada instância vai acessar os objetos daquela instância, tá bem? Eu, como não tenho nenhuma instância, ele não apareceu nada para mim aqui embaixo. Se eu tivesse, por exemplo, algum SQL já instalado nessa máquina, ele iria aparecer aqui, ó, todas as instâncias. E aí eu posso ter 10, 20, 30, eu posso ter quantas instâncias eu quiser, desde que sua máquina aguente, obviamente. Então, aqui a gente está instalando a versão do SQL 2022, que é a última versão da Microsoft. Mas eu já poderia ter instalado nesse computador a 2019, eu poderia ter a 2016, eu poderia ter outra 2022, tá? E aí que ela ia ser listada todas aqui, tá bem? Por padrão, a instância default é essa instância aqui, ó, MS SQL Server. Mas você pode dar um nome para essa instância. Não imagina que eu quero dar um nome, eu quero dizer que essa instância que eu estou instalando é o SQL 2022. Eu posso vir aqui e nomear, e aí isso a gente chama de instância nomeada. Eu estou dando um nome para essa instância, ela não é mais a instância padrão, tá? E aí toda vez que eu for me conectar no SQL Server, eu tenho que dizer qual é o nome da instância, tá? Se a gente deixa aqui como instância padrão, eu não preciso apontar o nome da instância, que ele já vai entender quando eu não coloco o nome da instância que eu estou querendo me conectar na instância padrão. A gente vai instalar a instância padrão, a gente não vai mudar isso, tá bem? Mas só para vocês terem uma ideia aí do que é uma instância no SQL, tá bom? Então, eu vou dar um next aqui. E na próxima etapa, ele vai pedir para que a gente configure nossas contas de serviço, tá? O que são as contas de serviço? São esses carinhas aqui, tá? Que são as contas onde os nossos serviços do SQL vão rodar, seja o agent, seja o database engine mesmo do SQL. Tá? Então, ele já cria essas contas aqui, ó, esses account name, para que ele execute o serviço. E o que a gente tem que prestar atenção é nesse carinha aqui, ó. Opa, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Nesse carinha aqui. O tipo de inicialização dele, tá? Por que a gente tem que prestar atenção nisso? Se ele tiver manual, toda vez que você reiniciar o computador, você vai precisar vir no serviço, né, ir no serviço e ativar o serviço manualmente. Então, pode acontecer de você desligar o computador, ligar de novo o computador e quando tentar conectar no SQL, você não conseguir conectar, porque o serviço ele está definido aqui como manual, então você precisa inicializar o serviço. Quando o serviço está como automático, toda vez que você reinicia o computador, ele já sobe esse serviço para você, tá bom? E desabilitado, esse serviço está desabilitado, então você não está usando esse serviço. Você precisa ativar habilitar esse serviço e depois ativar. Qual que é a vantagem de você ter o manual e você ter o automático? Para ambientes de produção, a gente costuma utilizar o startup automático. Por quê? Porque se acontecer algum problema com o servidor, você precisa reiniciar o servidor, você não precisa se preocupar em ter que ir lá e startar o serviço do SQL, tá bem? Ele já vai iniciar automaticamente. Agora, quando você está instalando na sua casa, principalmente se a sua máquina ela tiver, por exemplo, tiver pouco recurso, né, ela não tiver lá essas configurações todas, eu recomendo que você deixe isso aqui como manual, tá? Todos esses três aqui, ó, esses dois principalmente aqui como manual. Porque daí, você só vai startar o serviço quando você for utilizar, e aí ele não vai ficar consumindo aí recurso
da sua máquina de maneira desnecessária, tá bom? No meu caso, eu não tenho problema nenhum com essa máquina, eu vou deixar automático todos os 3 aqui, tá bom? Você também pode deixar automático, dependendo da sua máquina, ou manual. E aí você tem que lembrar o quê? Se você deixar manual, toda vez que você for reiniciar esse computador e for usar o SQL Server, você precisa ir lá e inicializar o serviço. Eu vou mostrar para vocês como que a gente inicializa esse serviço. Outra coisa importante aqui é o collation, tá? Esse collation ele diz como que o seu texto ele é armazenado no banco de dados e como que ele é tratado no seu banco de dados. Então, quando a gente define aqui CI, a gente está dizendo que o CI é aquele que não é sensível a letras maiúsculas e minúsculas. Então, ele não faz diferença se você escreveu, por exemplo, João minúsculo ou João maiúsculo. Ele vai entender que é a mesma coisa. Já o AS aqui é de Accent Sensitive, ou seja, ele é sensível a acento, né? Então, ele vai diferenciar. Então, se você escrever João com acento ou João sem acento, ele não vai encontrar esses textos iguais, tá? Então, o João com acento é diferente do João sem acento. Eu recomendo que você não mude isso, mas se você quiser mudar, você pode vir aqui na customização e desmarcar, por exemplo, Accent Sensitive e dar um OK, e aí ele vai passar a ser CI-AI. E o AI está dizendo que agora ele é Accent Insensitive. Então, o João com acento vai ser igual ao João sem acento, tá bem? Eu vou deixar aqui no padrão com Accent Sensitive, que é o padrão que ele já vem, e vou dar um Next aqui. Nessa parte aqui, é a parte onde a gente vai fazer as configurações do modo de autenticação, ou seja, como que a gente vai se conectar na database, tá bom? Por padrão, ele é marcado o Windows Authentication. Eu vou marcar o modo misto aqui, essa segunda opção, porque além de eu conseguir me conectar com o Windows Authentication, ou seja, a conta que eu loguei nesse computador, eu também vou conseguir utilizar o usuário SA, que é o usuário master, aquele usuário aí que tem poderes de administrador sobre esse banco de dados, tá bom? Inclusive, ele fala que especifique a senha para o SQL Server, para o administrador do SQL Server, a conta SA. E aí, eu vou digitar aqui uma conta aqui, vou digitar uma senhazinha aqui, e vou incluir aqui, ó, Add Current User, adicionar o usuário atual aqui. Então, o meu usuário que eu loguei nessa máquina, eu vou adicionar ele também para ser administrador através do Windows Authentication. Então, eu vou ter 2 formas de autenticação. O Windows Authentication, tá? Então, toda vez que eu logar, eu não vou precisar digitar nem usuário nem senha, já vai pegar o usuário que logou na máquina. E se esse usuário tiver permissão, ele já vai liberar as permissões. Ou eu posso logar com o usuário SA, tá bom? Se eu quiser adicionar outro usuário, eu venho aqui em Add e escolho qual que é o usuário que eu quero adicionar. Não é o nosso caso, se for só tem um usuário aqui, então só vou adicionar esse usuário, que é o que eu estou logado aqui no momento. Vou dar um Next, só que antes de dar um Next, diz que as pessoas não coincidiram, deixa eu arrumar essa pessoa de aqui. Foi até bom ter dado erro, porque eu esqueci de mostrar para vocês. Aqui em cima, nós temos aqui algumas opções, tá? E aqui a gente vai passar rapidinho por essas opções. Aqui são os diretórios onde vão ser instalados. Aquele diretório root, que eu falei para vocês que em produção a gente normalmente muda, tá? E os diretórios onde ele vai criar para instalar, por exemplo, backup, os dados, enfim, todos os diretórios que ele vai precisar criar. Aqui são algumas configurações referentes ao tempdb, tá? Eu também não vou mexer nisso, vou deixar isso aqui como padrão. Aqui é a questão do MaxDOP, o meu aqui está 8, o de vocês pode estar diferente, isso vai depender muito do computador. Ele me sugeriu aqui para minha máquina 8 e eu vou manter isso aqui. No de vocês pode estar 2, pode estar 4, pode estar 6, tá? Eu recomendo que você não mude e deixe o padrão que está aqui, vamos aceitar que é a sugestão dele. O memory aqui, ele está, enfim, aqui na basinha do memory, ele vai estar marcado como default. Então aqui ele está usando de memória ilimitada da minha máquina. E aí isso é bom, mas também isso é ruim. Isso é bom porque ele vai conseguir armazenar mais objetos em memória da sua máquina. No entanto, o SQL vai consumir praticamente toda a memória do seu computador, tá? Se você tiver aí, por exemplo, muitas tabelas, muitos objetos, tá bom? Então, dependendo, você pode aqui marcar o recomendado, que eu acho que até recomendado se você pôr 1024 aqui é suficiente para você usar, mas eu vou deixar aqui no meu caso como default, porque essa máquina aqui eu vou usar ela para testes, tá bom? Então, 1024 acaba por não ser tanta memória assim. E como eu uso muito, eu acho que isso vai ser suficiente. Eu vou deixar aqui como default, essa máquina aqui tem bastante memória,
Mas no seu caso, se você não tiver tanta memória assim, clica aqui no recomendado e põe aqui 1024, tá bom? Eu acho que já é suficiente para você conseguir testar aí, começar a criar seus primeiros objetos. File Stream eu também não vou mexer, e aí eu vou só vir aqui e vir em Next. Agora ele vai basicamente fazer um resumo, né, do que a gente fez, das configurações que a gente fez, tá bom? E aí eu vou dar um install aqui, e aí ele vai começar de fato a instalar o meu SQL Server, tá bom? E aí ele vai pegar todas aquelas features que a gente marcou, e aí por isso que é importante a gente marcar somente as features que a gente vai utilizar. A gente marcou só uma, que foi o Database Engine, para ele instalar. Então, quanto mais feature tiver, mais vai demorar aqui nessa etapa, tá bom? Eu vou pausar esse vídeo aqui, assim que terminar essa instalação, eu volto aqui com vocês. Se você quer aprender como instalar essas mesmas ferramentas que a gente está instalando aqui no ambiente Linux, já deixa o like no vídeo, que além de você ajudar o canal, você também não paga absolutamente nada, e é somente assim que o YouTube sabe que o nosso conteúdo que está sendo produzido aqui é um conteúdo de qualidade. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de apertar o botão inscreva-se aqui embaixo e, é claro, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui toda semana. Bom, pessoal, terminou aqui a instalação, não demorou muito, tá? Isso vai depender muito aí do seu computador, da sua máquina, pode ser que demore um pouco mais na sua, mas aqui foi bem rápido, tá? Então ele instalou aqui o Database Engine Service, o SQL Browser e o que precisava aqui fazer a instalação. Eu vou dar um close aqui, instalação completa, ficou tudo verdinho. E agora nós vamos aqui para a segunda parte, que é instalar aqui o Management Studio aqui, ó, o SSMS, tá? Basta a gente clicar aqui, quando a gente clicar, ele vai redirecionar a gente para a página da Microsoft, para a gente conseguir baixar o SSMS, e aí a partir daí fazer o download, tá? Fazer o download e a partir daí fazer a instalação. Então eu vou clicar aqui, Install SQL Server Management Tools, aí ele vai abrir aqui uma página, provavelmente aqui da Microsoft, o link oficial da Microsoft, onde ele vai ter explicando o que é o Management Studio, vai explicar algumas coisas e vai ter, obviamente, aqui o link para download. Então, aqui ele fala um pouco do que é ele, tá? E bem aqui embaixo você vai ver Download SSMS, então Free Download for SQL Server Management Studio, que é a versão 19.1 do SSMS. Eu vou só clicar aqui, ó, vou dar um cliquezinho aqui e ele já vai começar aqui o meu download, tá? Isso aqui é um pouquinho mais demorado, porque ele é um pouquinho maior, mas também não é nada tão demorado assim. Lembrando que essa vai ser a ferramenta que a gente vai instalar para a gente conseguir conectar no SQL Server, tá? Para a gente conseguir enviar os nossos comandos. Então, a gente acabou de instalar o SQL Server, tá bom? Que é um SGBD, o que vai gerenciar os nossos bancos de dados, mas a gente precisa de um IDE para se comunicar entre o SGBD, por exemplo, e a linguagem SQL, né? Onde eu vou colocar os códigos SQL e o SGBD vai interpretar esses códigos, tá? E aí a gente vai utilizar aqui a IDE do SSMS. Tem outras IDEs, inclusive aqui no SSMS ele vai instalar o Azure Data Studio, que é outra IDE, você vai conseguir aí se comunicar com o seu SGBD, mas também tem outras no mercado gratuito, inclusive. Eu utilizo o SSMS por costume já, faz muito tempo que eu utilizo, e sim, para mim é a melhor ferramenta que a gente consegue para trabalhar com o SQL Server, tá bom? Tem outras ferramentas muito boas, se você trabalha com vários databases, mas para o SQL Server, eu acho assim que o Management Studio é a melhor ferramenta, tá bom? Opinião pessoal. Já terminou o download aqui, eu vou aqui abrir a nossa pastinha de novo, dar um duplo clique aqui, e assim como o SQL Server, ele vai perguntar se esse programa ele pode fazer alterações no nosso computador. Eu vou marcar aqui que sim, deixa eu só ele aparecer a telazinha aqui. E daí ele vai aparecer essa telazinha de instalação, onde ele vai definir aqui, a gente vai definir o local de instalação. Eu costumo não mudar isso aqui, eu normalmente deixo no padrão que ele já vem aqui, e só dou um install aqui. A instalação do SSMS é muito simples, tá? Vou permitir aqui que ele faça alterações no computador. A instalação do SSMS é muito simples. Só vai clicar, por exemplo, em Install, escolher a pasta, eu normalmente deixo default, clico em Install,
e ele já vai fazer o download de todos os recursos que ele precisa, já vai instalar esses recursos e instalar o SSMS. Essa instalação talvez seja um pouquinho mais demorada, porque se essa máquina aqui precisar de instalar alguma outra coisa para o SSMS funcionar, ele já vai fazer o download e também fazer a instalação, tá? Eu vou dar uma pausa nesse vídeo aqui, enquanto ele instala aqui o SSMS. Quando ele estiver terminando de instalar, a gente volta aqui para o vídeo. Ele já terminou aqui de instalar o SSMS. Ele pediu para reiniciar o computador, já mandei reiniciar aqui o computador, tá? Mas basicamente a instalação é muito simples. Como vocês viram, você clica 2 vezes lá no executável, escolhe o local de instalação, eu deixei no local padrão, no local default, e manda instalar. E aí ele vai baixar o que for preciso e já vai fazer a instalação do SSMS, sem que você precise fazer nenhum tipo de configuração. Assim que terminar, ele vai pedir para reiniciar, né? Você reiniciar o seu computador, assim como ele pediu no meu. Inclusive, minha máquina já acabou de ligar aqui. E aí eu vou voltar a compartilhar aqui até o meu computador com vocês. E aí uma coisa que a gente precisa observar é aqui, ó, a gente vem no menu iniciar e procura aqui, por exemplo, Microsoft SQL Server 2022, que foi onde a gente fez a instalação aqui do SQL, tá? E aqui é onde a gente vai conseguir ver aqueles serviços. Lembra que eu falei para vocês que tinham os serviços manuais e os serviços automáticos? É aqui que a gente vai conseguir ativar esses serviços. Então, eu vou vir aqui, vou clicar aqui, deixa eu voltar aqui de novo, SQL Server 2022, e a gente vai clicar aqui nessa opção, SQL Server 2022 Configuration Manager. E bem aqui, ó, nessa primeira opção, SQL Server Services, você vai ver que nós temos os serviços aqui do SQL Server, tá bom? Esse agent aqui eu posso deixar, inclusive, ele parado, a gente não vai utilizar esse agent aqui, isso aqui é mais para a gente agendar jobs. Mas o que interessa para a gente é esse primeiro aqui, ó, SQL Server, MS SQL Server, tá bom? E aí você vai observar que aqui é o nome da instância default. Se lá na instância você colocou outro nome, você instalou uma instância nomeada, como por exemplo SQL 2022, como eu mostrei para vocês, aqui vai aparecer o nome da instância. E aqui eu posso ter vários serviços de várias instâncias sendo exibidos aqui, tá bom? Se a gente observar, ele já está com status running, ou seja, ele já está em execução, tá bom? Porque o modo de inicialização dele está aqui automático, como a gente configurou. Se o seu tiver manual, talvez isso aqui não esteja em execução, esteja parado. Então, você vai ter que clicar aqui nele e clicar aqui no play, tá? Eu vou dar um stop nele aqui para mostrar para vocês como que vai ficar. Deixa ele parar aqui o serviço. O de vocês pode ser que esteja assim, pronto, pode ser que esteja assim, ó, stop, ou seja, ele está parado, tá bom? E aí você vai ter que, ó, pode estar aqui parado, e aí você vai ter que vir aqui nesse botãozinho aqui de play e iniciar o serviço. Então, se você deixou o seu serviço manual, sempre que você reiniciar o computador, você ligar de novo, você vai ter que vir aqui e vai ter que dar um play no serviço. E se por algum motivo você tentar conectar no seu serviço, por mais que você colocou automático, tentou conectar no SQL Server e não conectou, tenta ver se esse serviço aqui tá rodando ou ele está parado. Se ele estiver parado, inicia ele, tá? Para iniciar é só clicar em cima do serviço e clicar no botãozinho do play, que ele já vai iniciar aqui o serviço do SQL Server para a gente. E a gente vai poder acessar aqui o nosso servidor e começar a criar nossos objetos. Agora eu vou abrir aqui o SSMS, ele já está aqui, ó, SQL Server Manager Studio, tá? A versão 19, que foi que a gente baixou e que a gente instalou. Ele talvez demore um pouquinho para abrir, principalmente a primeira vez que você for abrir, então isso é normal, tá? Mas normalmente nas outras vezes ele não vai demorar tanto, tá bom? Então vamos esperar ele abrir aqui, assim que ele abrir, eu volto aqui com esse vídeo. Já abriu aqui para mim o SQL, tá? O nosso SSMS. E aqui ele já está pedindo para a gente colocar, por exemplo, o nosso servidor que a gente vai conectar. O servidor, por padrão, vai ser o nome da máquina, ou também você pode pôr, por exemplo, localhost, não tem problema. Eu vou deixar aqui o nome da máquina. Como nós estamos na instância default, nós instalamos a instância default, se eu der um connect aqui, ele já vai conectar. Se eu tivesse instalado, por exemplo, uma instância nomeada, como aquela SQL 2022 que eu coloquei, eu teria que colocar aqui a contrabarra e pôr o nome da instância, SQL 2022, para ele saber que eu estou querendo conectar naquela instância que eu dei o nome. Tá? Por mais que você tenha só uma instância, se você clicou em instância nomeada e colocou o nome, você tem que pôr aqui o nome depois do contrabarra.
No nosso caso, como foi a instância default, então não preciso desse carinha aqui, tá? E aí eu posso me conectar por duas formas, Windows Authentication, então posso vir aqui em Connect, ele já vai conectar, ó, já conectou aqui na minha instância, tá? Deixa eu até expandir um pouco isso aqui. Ou eu posso vir aqui e conectar utilizando o SQL Server Authentication, e aí o login eu posso utilizar o SA, que foi aquele usuário que a gente configurou, e a senha que eu digitei aqui, tá? Então eu posso me conectar na instância dessas duas formas. E agora aqui, você vai poder criar suas databases, você vai poder criar suas queries, você vai poder fazer o que você quiser aqui no SSMS. Só para finalizar o vídeo, dar um exemplo, eu posso vir aqui, por exemplo, em New Query e criar, por exemplo, uma database. Eu vou criar aqui uma database chamada teste. Deixa eu abrir aqui uma nova query. Posso vir aqui e colocar create database teste, por exemplo. Posso dar um zoom aqui, ó. Criei minha database, comando completado com sucesso. Se eu atualizar aqui, ó, você já vai ver que a gente já tem aqui a nossa database criada, tá bom? E aí você pode criar suas tabelas, você pode fazer o restore das suas databases, você pode criar suas queries, tá bom? Então, essa é a forma correta que a gente faz para instalar o SQL Server e o SSMS na sua máquina. Agora, você já tem todo o ambiente pronto para começar a criar suas databases, suas tabelas e montar suas primeiras queries. Lembrando que no primeiro comentário fixado você encontra o link do mini curso Evangelizando o SQL, onde nós vamos abordar todos esses assuntos, desde como usar a interface do SSMS, até criar databases, tabelas, queries, explicar como que funciona a estrutura de uma query. Então já coloca aí na sua agenda e não deixa de conferir. Afinal, eu não vou descansar até você aprender SQL.